Olá, tudo bom com vocês? Hoje nós não vamos falar, quer dizer, hoje eu não vou falar sobre a terapia de Reiki, mas sim sobre a terapia com florais. A terapia com florais, ela é uma terapia complementar, certo? Que atua sobre o nosso sistema emocional. Consegue harmonizar nossos sentimentos negativos, como culpa, raiva, mágoa, medo, principalmente o medo, pânico, porque ela está trabalhando no nosso nível emocional, na nossa essência, não necessariamente na doença em si, e sim na sua causa, para fazer aflorar, para que possa ser tratada e transmutada essa causa que gera a consequência que nós vemos, né, manifestadas, como a depressão, como o medo, como a angústia, como a ansiedade. A terapia floral ela foi descoberta, né, pelo Dr. Edward Bach. Foi um dos primeiros cientistas, desculpa, a estudar a compreensão entre as emoções e a saúde do corpo e da psique. Como é que ela funciona essa terapia? Né? Nós não temos só o sistema de Bach, né? Temos outras terapias. Temos os florais de Minas, temos os florais de Saint Germain. Esse particularmente eu amo, porque ele vai muito mais além do que nós sentimos emocionalmente. Ele trabalha, como é que eu posso dizer, a fundo as questões, no sentido até do que contribui para o nosso estado de ânimo externamente, não somente do nosso interno, né? É uma terapia natural, né? E ela atua na condição emocional da pessoa que está afetada. Geralmente, ela tem um efeito super rápido em questões como estresse, o cansaço, a ansiedade, a depressão, o medo. Ela não tem contraindicação, pode ser usada por animais, né? Diluído na água, porque é muito difícil colocar as gotinhas na boca, mas há animais que a gente consegue fazer isso. Pelas crianças também, que pode ser diluído na água, né? E realmente ela é muito interessante usar essa terapia juntamente com o reiki. Ó, voltei a falar do reiki, porque ambas se complementam, né? Trazendo o quê? O equilíbrio e a harmonia do nosso emocional e dos nossos chakras também. Eu gosto muito de ter como reserva sempre o rescue em casa, né, para qualquer tipo de emergência, tanto para mim como para meus animais de estimação, né? E por que não? Até nas plantas, se for necessário. Eu já utilizei para salvar uma planta e deu certo. Então, assim, há pouco tempo eu comecei a trabalhar realmente com os florais, né? E eu me servi de modelo, tratando algumas situações que eu sabia que eu precisaria de uma ajuda externa. E essa ajuda externa veio através do floral, claro, além do reiki, né? Então, assim, é muito interessante ver como é que é o processo, como se desenvolve esse processo, aonde a gente percebe o que realmente estava nos afetando. E a partir daí, a gente, com essa compreensão, a gente consegue fazer a transmutação para que a melhora realmente ocorra. Como eu falei, eu gosto muito dos florais de Saint Germain, principalmente São Miguel, né? E o próprio Saint Germain, né? Na essência ali, porque ela trabalha assim, quando a gente aquele sentimento que às vezes a gente tem que a gente está no fundo do poço e não consegue achar uma solução, uma saída. Ela traz essa luz, esse composto floral. Eu fiz há 2 anos, eu acho. Posso estar mentindo, mas eu acho que há 2 anos ou 3 anos o reiki fitoterápico e o reiki das flores, né? E dentro desse sistema eu aprendi a fazer os florais quânticos, que é muito interessante porque como eu já estudei tanto os florais de Bach como o de Minas, né? E o de Saint Germain, que é o meu favorito, eu consigo colocar através do reiki fitoterápico essas essências na água,
né? E fazer um tratamento. Mas sabe como é que é, né? Não tem aquele velho ditado que diz assim: ah, casa de ferreiro, espeto de pau. Às vezes nós nos esquecemos de nos olhar com carinho e compaixão primeiro antes de olhar para os outros. Então, vou fazer o seguinte: eu vou começar a compartilhar com vocês algumas das técnicas que eu estou fazendo comigo, para vocês verem como é que vão surgindo os efeitos, né? Dessas técnicas e como vai se desenvolvendo a cura. Por exemplo, o Reiki, isso foi em 2007 a minha mãe faleceu. Em 2008, em Blumenau, nós tivemos uma catástrofe, né, que foi conhecida, eu acho que no Brasil inteiro, não sei se no mundo, né? E disso me desenvolveu uma síndrome do pânico muito grande. Fora isso, eu tinha algum outro problema que nenhum médico descobriu o que era, além da asma, né? Eu tinha asma controlada, depois daquilo descontrolou tudo. Olha como o emocional nos afeta, né? Então, através do Reiki, onde eu pedi para que surgisse, que a verdade viesse à tona, eu pedi que isso numa técnica que a gente tem, né? No caderno do rei, que a gente pode fazer como era comigo, né? Eu tenho livre-arbítrio para fazer o que eu bem entender. Eu pedi que aparecesse o que fosse necessário aparecer para que fosse tratado, porque eu sabia que o tratamento ia ter que ser muito mais do que uma terapia complementar. A gente tem que ter a noção de que tudo é um complemento. Não podemos ficar somente em uma dessas etapas. A cura precisa ser no todo, precisa ser no físico, no emocional, no mental, né? Então, e depois disso, o meu médico descobriu que era a doença meu pneumologista descobriu que eu estava com problema na tireoide. Indicando o médico, descobrimos que era a doença de Graves, que era uma autoimune. E olha só, se não fosse o reiki, talvez eu estaria tratando até agora alguma coisa que não faria efeito, né? E essa doença de Graves, ela fazia com que o meu organismo entrava em hipertireoidismo, hipo. E isso dá um descontrole emocional muito grande. Então eu usei muito, mas muito floral mesmo para conseguir controlar. Só que era tão proporcional, era tão desproporcional, quero dizer, esse processo de alteração entre hiper e hipo, que somente os florais não deram resultados. Foi uma época que eu precisei realmente tomar o nosso famoso Rivotril e alguns outros, né, recomendados para controlar o pânico e a ansiedade. Vou terminar o vídeo por aqui, eu continuo no outro para não ficar muito extenso.